Continuando o cenário político de hoje, a nossa entrevista é com Genivan Vale, que você conhece como ex-vereador aqui de Mossoró, político, mas ele também é farmacêutico. Está aqui conversando com a gente hoje sobre os polêmicos medicamentos contra a Covid-19. Você pode participar mandando sua pergunta para ele ou dando sua opinião, ou qualquer outro assunto que você queira jogar aqui para a gente. Tem nossas redes sociais, você coloca lá na busca Cenário Político TCM e manda sua mensagem. E a segunda fração da reabertura do comércio trouxe a volta do comércio nos bairros e restaurantes da cidade. Ontem, o nosso jornalismo foi checar esse novo momento aqui em Mossoró. A governadora Fátima Bezerra decidiu pelo adiamento da segunda fração da primeira fase do plano de retomada gradual da economia. Nós não conseguimos trazer a taxa de ocupação para inferior a 80%. Essa é a razão, seguindo fielmente o próprio decreto, pela qual nós estamos, portanto, suspendendo essa segunda fase, que seria a continuidade da retomada das atividades econômicas. A maioria dos municípios devem cumprir o decreto do governo estadual, mas Mossoró vai contra essa corrente, permitindo a reabertura dos estabelecimentos como restaurantes e bares. Resta saber se esses comércios vão querer reabrir. Nossa equipe fez um giro pelos principais restaurantes de Mossoró. Só no cruzamento da rua Francisco Eudes com Amaro Duarte, podemos notar um movimento diferente. Um estabelecimento com mesas já postas do lado de fora e outro com movimento no interior do local. Já outros, por enquanto, é possível notar que a opção é permanecer fechado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública nesta última terça-feira, o Rio Grande do Norte soma 35.820 casos confirmados de Covid-19 e 1.291 óbitos da doença. Muita gente pagou pela alta taxa de transmissibilidade do vírus e o baixo índice de isolamento. O que se espera é que outras pessoas não paguem pela volta de bares e restaurantes. Eu já vi inúmeros restaurantes e lanchonetes avisando aí nas redes sociais que optam por permanecer fechados por mais um momento, até ver aí como é que vai ser a resposta a essa abertura. Então, vamos esperar, e todo cuidado é pouco para você que vai fazer seu passeio aí, não quer mais ficar em casa, não aguenta mais essa quarentena. Então, tenha todo cuidado, mantenha o distanciamento social, utilize máscara, lave bem as mãos várias vezes, não leve as mãos ao rosto, utilize o álcool a 70%. Então, vamos pelo menos tentar aí a prevenção. Voltando aqui para o nosso bate-papo, Genivan Vale. Genivan, daqui a pouquinho a gente fala sobre a abertura do comércio, sobre essa questão do isolamento, mas vamos voltar aqui para os medicamentos. Existem outros profissionais de saúde que têm um posicionamento diferente de você, a comunidade científica. Algumas pessoas realmente já deram entrevistas de televisão, rádio, enfim, que não aconselha o uso desses medicamentos por não terem uma eficácia comprovada, justamente por esses estudos que são feitos ainda não serem conclusivos. A gente sabe que o tempo da ciência ele é muito grande, né? E nós estamos aí numa pandemia de poucos meses. Eu estou falando para o tempo da ciência. Eu sei que para você que está em casa não tem nada de pouco, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. O que você acha de não existir o que tanto se fala, os estudos conclusivos? Carol, primeiro quero dizer que esses profissionais que falam isso não estão errados, estão corretíssimos, não há estudos conclusivos. Mas a gente precisa entender que não se faz ciência, não se faz medicina somente dentro de laboratório com aqueles pesquisadores usando fundo de garrafa com os cabelos parecendo a estaia, aqueles cabelos tudo arrepiado, né? A ciência através da medicina observacional. Ou não é mais válido a medicina observacional? Claro que é válido, né? O que nós estamos assistindo, Carol, na realidade, são dois momentos distintos. Houve uma desconstrução internacional desses medicamentos por conta da indústria farmacêutica, extremamente poderosa,
né, ávida por descobrir um medicamento milagroso, ávida por descobrir a vacina e vender ao preço que ela quer, né? E, infelizmente, ela não está tendo essa oportunidade ainda, e a medicina observacional, a ciência observacional percebeu, né, claro e evidente, né, que haviam, sim, estudos anteriores, como eu disse, já com chikungunya, com zika, com o próprio HIV, né, com esses medicamentos, e isso está amplamente divulgado. Agora, houve uma tentativa de desconstrução internacional, né, através da indústria farmacêutica, e houve uma desconstrução, uma tentativa de desconstrução local, em virtude do acirramento político, em virtude de Jair Bolsonaro ter dito que esses medicamentos eram importantes, né, no tratamento inicial. Eu vi vários estudos que tentavam desprestigiar, que tentavam descaracterizar o uso desses medicamentos, e em todos eu percebi erros. O mais grave foi o da The Lancet, né, que ali foi realmente grave, né? Não sei como a The Lancet, ela caiu daqueles pesquisadores. Tinha um pesquisador, quando eu fui ler, que ele era ligado à Bayer, que é uma multinacional farmacêutica, né, tinha interesse em não que esses medicamentos que aí estão, todos sem patentes, todos muito baratos, e teve outros que fizeram pesquisas e não aplicaram essa medicação que nós falamos no início do tratamento. A Covid ela tem 3 fases, a fase 1, a fase 2, que subdivide na fase 2A e 2B, e a fase 3. Esses medicamentos nós devemos usar na fase 1, até o 5º dia, 6º dia no máximo. Esses medicamentos servem para diminuir a replicação viral. Eles servem para prejudicar o vírus, para que ele não entre na célula e não cause todo esse processo inflamatório. Porque a doença Covid, na realidade, ela é uma resposta exacerbada nossa para tentar matar o vírus. Então, nós produzimos uma tempestade de citocinas para tentar matar o vírus, né? E aí a gente termina provocando um processo inflamatório violento no pulmão, né? Levando a esses casos aí, né, de problema respiratório, tendo que entubar. Então, os estudos mostram que, se houver no início do tratamento, né, inclusive, já há 3 mecanismos que estão tentando explicar como é que ele faz. O primeiro nós temos uma proteína chamada ACE2, que é uma angiotensina conversora. Ela é uma proteína transmembranar. É como se fosse uma fechadura, que você vê o lado fora da célula e o lado para dentro da célula, ou seja, você vê para a rua e vê para dentro da casa. O vírus entra aqui, nessa proteína, e entra. Esses medicamentos, eles modificam essa enzima, não permitindo que o vírus se ligue, não se ligando, ele não entra na célula, vai morrer fácil. E o outro, como a gente falou, que é a ivermectina, que também se liga à importina, que é uma enzima que carrega o vírus para dentro da célula. Então, sim, hoje há muitos estudos e a gente lamenta que ainda insistam dizendo que isso não é ciência. É ciência. Quem está usando esse protocolo, né, e eu digo isso porque, como profissional da saúde, a gente atende aqui na Farmaforma muitos profissionais médicos, muitos estão vindo comprar, muitos estão usando preventivamente. Não é que você, ao tomar, não vai pegar a Covid. Pega a Covid. A vantagem se pegar, vai ser de forma leve, haja vista a gente reduzir de forma drástica a replicação do vírus e aí, consequentemente, também o processo inflamatório. Genivan, e aí você falou 2 coisas diferentes. Existe a questão da prevenção e existe a questão do tratamento. Muitas pessoas estão tomando, mesmo sem estarem infectadas pelo novo coronavírus? É para prevenção? Olha, existe protocolos, eu vou falar protocolos que eu li. Protocolo hoje muito seguido é um aqui da UFC, né, que inclusive foi elogiado por uma piauiense aqui de Floriano, que é radicada em Madrid, na Espanha, Marina Bucar. Deu muita entrevista para a Globo News e eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer um curso sobre Covid com ela via online. Ela abriu a plataforma de forma gratuita para todos os profissionais que quisessem fazer o curso. Eu fiz,
né? E esses medicamentos que eu estou falando são medicamentos para fase 1. E o que eu aconselho, inclusive, já conversei com a própria secretária de saúde de Mossoró, e ela me disse que iria adotar isso, né? E tem outras cidades do interior do Rio Grande do Norte adotando, sim. Pessoas que, ao primeiro sinal de um sintoma da Covid, já entrar com a medicação de forma imediata, porque mais de 90% das pessoas que fazem uso dessa medicação inicial, elas não precisam nem ir ao hospital, porque elas vão ter uma forma muito branda. E respondendo a pergunta, eu particularmente, né, e vários outros colegas da saúde aqui, médicos, dentistas, fisioterapeutas, que estão tendo que ir trabalhar, estão tomando de forma preventiva. Em que sentido? Muitos são assintomáticos. Então, eu tomei 3 dias seguidos a ivermectina, de forma isolada, porque se eu fosse assintomático, com certeza eu iria reduzir a replicação e não iria ser um agente dispersor do vírus para outras pessoas. E a cada semana eu estou tomando uma dose da ivermectina, né? E conheço profissionais médicos que estão tomando, inclusive, a cloroquina e a azitromicina de forma preventiva também. Efeitos colaterais existem, Genivan, e principalmente para quem tem comorbidades? Existe. Todo medicamento. Não existe essa história de que, se você pegar a bula da dipirona e do paracetamol, que muita gente toma de forma aí simples, vocês vão ver que ele tem muito mais efeito colateral, muito mais perigoso do que essas duas drogas que nós estamos falando, né? Então, todo medicamento deve sim ser prescrito por um profissional médico, né? E os que nós chamamos de isento de prescrição, ou pelo nutricionista, ou pelo dentista, ou pelo farmacêutico. Mas todo medicamento, nós quando estamos falando aqui, não estamos mandando as pessoas se automedicar, Carol. Jamais. Não somos irresponsáveis de fazer isso. Mas nós queremos sim dizer à população que converse com o seu médico, converse com o seu médico de família, com o médico do posto de saúde, sobre isso. Se ele não quiser passar essa medicação no primeiro momento, procure um outro profissional e converse abertamente, porque o que nós temos visto é que tem salvo muitas vidas e que a gente espera que outras cidades, com a abertura do comércio, possam adotar esse protocolo, né, com esses medicamentos, para que a gente diminua essas estatísticas tão dolorosas que vocês todos os dias nos mostram e deixam a gente cada dia triste e assustado. E essa lei que foi aprovada esta semana aqui na Câmara Municipal de Mossoró, autorizando a distribuição desse kit de medicamentos gratuitamente aqui em Mossoró, a azitromicina e a ivermectina, entre outros. Você acha, então, que é uma decisão acertada? Eu acho, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a secretária de saúde, como eu lhe disse. Ela me disse que a tentativa era essa, que ela já tinha visto esse estudo, inclusive, né, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e, enfim, eu espero que a gente possa adotar esse protocolo, que a gente possa reduzir de forma drástica, porque a gente só vê ou lockdown ou isolamento. Carol, quando o Mandetta era o ministro da Saúde, e eu não tinha lido nada sobre a fisiopatogenia do SARS-CoV-2, eu fui um dos que defendi o isolamento horizontal. Hoje não defendo mais, defendo o isolamento vertical, diagnóstico precoce, se foi pego, deu positivo, entra com tratamento, isola, entra com tratamento, e que a gente possa evitar a ida dessas pessoas para os hospitais superlotando, muitas vezes tirando a vaga de pessoas mais graves. Lembrando que as pessoas que já têm alguma comorbidade, estudos são muito claros, mostram que elas têm um gene que produz mais a ACE2, a enzima conversora da angiotensina 2, que é a fechadura que eu falei, né? É uma fechadurazinha que fica na célula, deixa o vírus entrar. Então, quem tem diabetes, quem tem hipertensão... A gente vai ter que interromper para fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente continua.